Olá, Celina, boa noite, tudo bem? Tudo Boa certinho? noite, tudo bem? Hoje vamos apresentar o Maurício Pedrosa, que é da cidade de Palmares, né? Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, é conhecida como a terra dos poetas. E Atenas pernambucana, por sua rica tradição cultural, a cidade foi berço de importantes nomes da literatura, das artes cênicas e do modernismo brasileiro, destacando-se na história e na identidade cultural do Estado. Palmares, terra dos poetas, né? Terra de Ascenso Ferreira e Hermílio Borba Filho. Bom, estamos com o nosso querido, o Maurício Pedrosa. Forte abraço para você, seja bem-vindo, meu querido, ao nosso Cantinho do Chá Brasil. Boa noite, Jones. Boa noite, Celina. Boa noite, Maurício. Bom, Maurício Pedrosa Bezerra da Silva nasceu em Recife, Pernambuco, em 1968. Ainda na infância, mudou-se com a família para a cidade de Palmares, onde iniciou sua trajetória escolar e construiu os alicerces de sua vida pessoal e profissional. Desde muito cedo, cultivou o amor pela leitura e pela escrita. Durante muitos anos, porém, guardou seus poemas e reflexões apenas para si, até perceber que a literatura também é um instrumento de partilha, inspiração e transformação. Graduado em letras pela FAMAZU, especializou-se em língua portuguesa e literatura brasileira, consolidando uma carreira dedicada ao ensino. Fez da escola seu verdadeiro palco, onde diariamente une conhecimento, sensibilidade e incentiva a formação de novos leitores e escritores. Além de professor, é escritor e poeta, acreditando que a educação e a literatura caminham lado a lado na construção de uma sociedade mais crítica, humana e sensível. Foi um dos organizadores do concurso de poesia Entre Rimas e Sonhos, promovido pelo Colégio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro, em Palmares, Pernambuco. A coordenação do concurso contou também com a participação da escritora Ruth Costa, integrante da Antologia Literária Internacional Alimares 5, cuja dedicação foi fundamental para o sucesso da iniciativa. O concurso revelou novos talentos da poesia estudantil e seus 3 primeiros colocados foram premiados com a publicação de seus poemas na Antologia Literária Internacional Alimares 5, proporcionando aos jovens autores a oportunidade de integrar uma nova obra que reúne escritores de diversos estados brasileiros e de países de língua portuguesa. Nessa edição da Antologia Literária Internacional Alimares 5, Maurício Pedrosa compartilha um pouco de sua sensibilidade, de sua trajetória e de seu compromisso com a educação e a cultura, revelando ao leitor não apenas o educador, mas também o escritor e o poeta, que sempre fizeram parte da sua essência. Ok. Obrigado, Celina. Professor Maurício, mais uma vez, a gente fica muito feliz com a sua participação no nosso quadro, abrindo o nosso quadro, né? É Alimares em Destaque. E Palmares, eu devo muito a Palmares por ter recebido o projeto Chá da Vida Brasil. Antes de ceder a palavra para você, eu gostaria também de fazer uma pequena explanação do projeto Chá da Vida Brasil na cidade de Palmares. Pode ser? Agradecer ao professor Alcides. Professor Alcides foi ele que convidou o projeto Chá da Vida Brasil para que pudéssemos, então, realizar o primeiro sarau, olha só, o primeiro sarau que foi na casa de Dona Mirta. Então, nós temos aqui essa imagem aqui, está com o professor Alcides, este primeiro sarau que foi realizado, lindo demais, no casarão de Dona Mirta, né? Lindo demais. E esteve presente, porque também tive a oportunidade de conhecer a Socorro Duran. Olha aí, a Socorro Duran, em 2023. E está aqui a Dona Mirta. Dona Mirta, que não está mais entre nós. O nosso primeiro sarau realizado na cidade de Palmares. Então, eu quero aqui agradecer demais ao professor Alcides. Muito obrigado, professor. Muito obrigado mesmo. Fez com que o projeto descobrisse pérolas, né, poéticas na cidade de Palmares. Então, essa abertura
que ele nos concedeu nessa cidade de Palmares como o primeiro sarau. E aí veio então o segundo sarau, que foi em 2025, o sarau Castro Alves. Mas por que eu estou colocando o banner aqui do sarau que foi realizado na biblioteca Melão Barreto? Então foi nessa biblioteca que conseguimos realizar o segundo sarau, pelo projeto Chá da Vida Brasil. Deixa eu colocar. E realizamos o nosso segundo sarau. E eu tive a oportunidade de conhecer o então professor Maurício, que estava lá no cantinho, olha lá no cantinho, na imagem do lado esquerdo, né? Do lado esquerdo. Voltei à cidade de Palmares, né? Para participar do concurso literário, que foi nesse belíssimo teatro Apolo, muito bacana. E, gente, o teatro estava lotado. E aqui está o professor com a gestora do colégio, é a Jaidene Maria, né, gestora do Colégio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro. Aqui a Ruth Costa. Essa aqui é a matriarca da academia. A matriarca. É isso? Pronto. Essa explanação a gente fez. E aí, Maurício, fique à vontade. A palavra é sua. Boa noite, pessoal. Quando eu tive o privilégio de conhecer o projeto no segundo sarau aqui em Palmares, eu fiquei encantado, né? Fui com meus alunos e, ao chegar lá na biblioteca, a gente achava que seria aquela coisa chata, porque se tem a noção de que poesia é algo parado. E, por incrível que pareça, os alunos, mesmo adolescentes, eles ficaram encantados, né? Aí aquilo despertou em mim um desejo que vivia escondido, né? Como eu falei na minha biografia, eu escrevia e guardava. Apesar de receber incentivos da poetisa Ruth Costa, ela sempre conversava comigo e fazia: tu devia publicar teus poemas. E eu sempre fui muito tímido em relação a isso. Preferia, na sala de aula, explanar para os alunos, mostrar para eles o que era poesia, como criar poesia. Mas publicar eu nunca imaginei. E através do sarau, quando eu te conheci, Jones, a quem eu agradeço muito, né? Através do professor Alcides, despertou em mim esse desejo de publicar. Alcides chegou para mim e disse: olha, Maurício, Jones está para lançar uma coletânea. Aí eu, coletânea? Ele: por que tu não manda os teus poemas? Medo. Mas eu disse: eu vou fazer, vou tentar. Enviei e você deu aquele maior incentivo. Rapaz, tá bom, vai, publica. E a partir daí, eu decidi levar esse projeto adiante. Não guardar comigo aquilo que foi tão precioso. Eu fico muito feliz, né? E agradecer também a Ruth Costa, que foi a sua incentivadora também, né? Vamos colocar aqui a imagem mais uma vez da Ruth Costa, juntamente com o professor Maurício. Agora, ele vai... Aqui, ó, a Ruth Costa. Quem é esse do meio que está... É o professor lá da escola, do colégio municipal. Professor Isaac. Fala para a gente um pouquinho. Você tinha os seus textos e esses textos eles foram guardados praticamente há uns 10 anos, né? Para depois serem publicados. Olha só, aconteceu isso uma vez numa entrevista com uma escritora, a Marlene lá do Paraná, que ela participou do podcast e na entrevista ela falou para mim que tinha medo, né, de publicar, ela tinha receio. E aí teve coragem, depois de 26 anos, achei muito interessante, 26 anos, ela publicou o primeiro livro, né? E depois não parou mais. E assim é o nosso querido Maurício, né? Que embarcou em nossa nau, fico muito feliz, embarcou na nossa quarta antologia, né? A quarta antologia, não é isso?
a 4ª antologia e está embarcando agora para a 5ª antologia. Inclusive tem um poema aqui que estava guardado, não foi isso, Maurício? Exato. Deixa eu colocar aqui para o pessoal. Você quer ler? Tá aí fácil? Está fácil aqui. Você quer ler ou quer ler? Quer ler? Posso ler. Pode ler. Então faça a leitura. Menino levado, tu vens com teu jeito moleque, rindo à toa. Parece que a vida é sempre bela. Problemas pareces não ter. Segredo da juventude, fé, esperança e amor. Menino levado, a vida te fez forte, a dor te fez ciente e o amor te fez crescer. Tem aqui a professora. Eu vou ler a professora. Esse foi a homenagem a Ruth Costa. Ruth, então vou fechar aqui. Ruth, olha só, vou ler aqui para todos, né? Essa belíssima homenagem que o professor Maurício, né, escreveu e colocou em nossa anal literária Alemares, né? Uma dedicatória para você, a professora. Vestida de saber, faz brilhar os olhos meus. Tua luz encanta e seduz, teu brilho envolve. És tão pura e tão forte, vento, luz, força. Tu é guerreira, menina inocente, mistura de emoções. Ensinaste a ser forte, ensinaste a ser angelical, ensinaste a ensinar. Vê em teu espaço. Valeu, Maurício. O que é que você traz na bagagem da nossa 5ª antologia? Tem Carlos dos Jovens, Dúvidas, é isso? Isso. Passa, Proposta. Então, gente, na 5ª antologia, o professor Maurício, nos presenteando em nossa anal literária, ele escreveu: Proposta. Eu te proponho um mundo novo, cheio de paz, amor e poesia, nos entregando, nos amando, depois de tudo, ser feliz. Para mim, o maior presente dessa antologia não foi eu participar, mas foi trazer junto comigo os meus companheiros de trabalho da cidade. Para mim, foi o maior presente, né? Na primeira que eu participei, eu estava ali sozinho, me senti tímido. Nessa segunda, já tive colegas da escola, ex-alunos, né? Isso, para mim, foi o maior presente. E outra coisa, acho que nós temos mais ou menos 11, né? 11 participantes, né? Do Alemares, da cidade de Palmares, em nossa antologia, né? E temos mais os três vencedores, aqui os 3 vencedores. Quer falar mais um pouquinho sobre esse concurso? Olha, Jones, esse concurso, na verdade, começou lá no período da pandemia. E a gente não sabia direito, enquanto escola, o que nos aguardava, o que fazer, né? Aí Ruth Costa, na época ela era coordenadora pedagógica, e ela fez essa proposta: vamos fazer um concurso de poemas. A gente acatou, mas em plena pandemia, fazer um concurso de poesia parecia uma loucura, né? Mas nós acreditamos, e nesse primeiro concurso nós tivemos a participação de mais de 30 alunos. Aí você diz, nossa, é pouco. Tivemos esses alunos participando, mas foi tão bem participado que depois nós tivemos que realizar, com praticamente uma semana depois, um concurso de talentos. Porque os meninos faziam: eu não sei fazer poema, mas eu sei dançar, eu sei cantar. E nós juntamos tudo isso e fizemos o primeiro festival de talentos. Passado um tempo, e a gestora atual, a professora Jaidene, ela faz a proposta: vamos resgatar esse concurso de poema? E eu cheguei para ela e digo: é agora, não podemos perder tempo.
E começou de uma forma bem simples, né? A gente trabalhando em sala de aula, cada professor trabalhava com sua turma, e a gente fez assim uma base. Vamos ter, são 15 salas na escola, a gente disse, vamos ter 15 poemas. Tivemos mais de 40 poemas escritos. Mais de 40. Olha só, hein? E até então, nós não sabíamos dessa premiação de Jones, para que os primeiros colocados iriam fazer parte da antologia. Tanto é que quando Jones... Foi revelado no dia, não foi revelado no dia. Pois é, Jones me disse, eu doido para dizer, mas eu digo, não vou falar com a direção da escola, vai ser a surpresa. Foi. E a gestora, num dia, ela não pôde estar presente, porque ela estava numa formação em Manaus, se eu não me engano. A coordenadora pedagógica, a professora Edilene Lourdes, se fez presente conosco, e quando a gente revelou a premiação, ela começou a chorar. Foi muito emocionante. E aí, assim que os livros chegarem, né, vamos fazer o lançamento, inclusive, vamos fazer um lançamento especial na cidade de Palmares, né? Vamos fazer um lançamento especial no Teatro Apolo. Ô Jones, eu acredito que também iremos fazer esse lançamento no Festival de Livros de Palmares. Todo ano a Secretaria Municipal de Educação, ela realiza um festival de livros, né? E com certeza ela vai querer que a gente faça esse lançamento também lá. Aqui um agradecimento especial que recebeu o projeto tão bem, né? Foi muito simpática a gestora Jaidene Maria, e como você falou agora, ficou muito emocionada com a premiação, a coordenadora do Colégio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro, a Edilene Lourdes, né? A Edilene, ela se emocionou, como você acabou de relatar, como a gente está vendo aqui na imagem. Então, foi um momento assim que também, lógico, eu fiquei bastante emocionado. Pois é. Assim, graças a Deus, nós sempre tivemos o apoio, né, aqui tanto da gestora escolar, como a secretária de Educação, a professora Elisângela Neves, também do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que esteve conosco, né, pedimos o apoio dele para a realização do concurso de poesia, e eles, de pronta mão, estiveram na pessoa do professor Lúcio Passos, que na época era o gestor. E eu quero também te parabenizar, Maurício, que você foi eleito agora recentemente, no dia 11 de junho, né? Você foi eleito, você agora é presidente do sindicato, né? Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmares. Então, isso aí é um resultado de confiança, de credibilidade, né? Quando eu compareci ao teatro, você demonstrou mais ainda o carisma, né? A dedicação, o respeito que você demonstrou naquele dia, no concurso Entre Rimas e Sonhos, ao projeto Chá da Vida Brasil. E a gente está aqui também para te apoiar, ok? Eu agradeço. Eu gostaria que o pessoal acompanhasse, eu não vou colocar a música toda, né? Mas um trechinho, a primeira vencedora, que foi a Aira, né? Só colocar um trechinho dessa música para vocês sentirem essa letra linda e uma melodia perfeita dessa música, dessa canção, do poema da Aira Aslani, é isso? Aira Aslani, Perdido no Passado. No oceano do passado, mergulho nas águas do remorso, o arrependimento me encontrou. Muito bacana, né, Maurício? Linda. Vamos colocar um trechinho do Fábio Fernando com o poema Minha Flor. Na minha frente vejo uma roseira
mas apenas uma delas me chama a atenção. Mas apenas uma delas me chama a atenção. Parabéns, Fábio. E vamos para Reila Gabriele. Uma música doce, uma música infantil. Ser criança. Só um trechinho. Ser criança é brincar, correr, pular, se divertir. Ir à escola, jogar bola, ser alegre, ser feliz. Passear, sonhar, desafiar o mundo. Coisas impossíveis da vida é tentar mesmo se cair. Parabéns. E o Pois professor produziu essas canções, né? Produziu essas canções que com certeza vai estar no stream. Pois é, Jones, assim, eu gostaria de dizer também que ninguém faz nada só, né? Se não tivesse a participação dos professores, dos meus colegas, não teríamos esse evento tão bonito. Então, cada professor do ginásio municipal que deu sua colaboração, muito obrigado. Agora vamos às perguntas. Celina, vamos às perguntas para o nosso Maurício Pedrosa, né? Ok, Celina? Tem alguma pergunta para ele? Ok. Tem ou não tem? Essa do conselho também é interessante. Que conselho que ele poderia dar para as pessoas que passaram pela mesma situação, né? Que estão nessa situação, por exemplo, que elas querem fazer algum poema, escrever alguma coisa assim, nesse sentido também, e não conseguem, não têm a coragem, essa iniciativa de escrever e de publicar, de postar, de mostrar esses poemas, essa escrita para as outras pessoas, né? Mostrar para o mundo, né? Que conselho que ele poderia dar? Eu diria o seguinte, Celina, acredite em você, acredite nos seus sonhos, porque não é fácil, vou dizer para você assim, principalmente quem é tímido, não consegue assim, de uma forma tão livre, apresentar. Mas, acima de tudo, acredite em você, acredite nos seus sonhos, que tudo é possível àquele que crê. Citamos aqui que desde cedo você cultivou o hábito da leitura e da escrita, ok? Mas durante muito tempo manteve seus textos guardados. Aí eu te pergunto, o que levou a escrever em silêncio e o que despertou a coragem de compartilhar sua produção literária? Vamos começar assim. Eu vou falar para você do meu primeiro dia de aula. Aí você vai entender um pouco. No meu primeiro dia de aula, eu lembro bem da professora chamada Janete, e ela pediu que cada aluno fizesse um desenho. Eu comecei a desenhar a única coisa que na época eu sabia desenhar, era a bandeira do Brasil. E ela disse o seguinte: eita, tem um aluno aqui que parece ser bem inteligente, está desenhando a bandeira do Brasil. Na época eu fiquei tão vermelho, aí rasguei o desenho e desenhei uma maçã. Então, o que seria isso? A timidez que eu guardasse a bandeira e mostrasse a maçã. Né? E eu sempre fui assim. Eu escrevia, eu lia e gostava, mas eu tinha medo do que o povo iria pensar. Até que, trabalhando na Secretaria Municipal de Educação, trabalhei junto com Ruth Costa. E o sonho de Ruth era escrever, era ser escritora, ser poeta. E ela escreveu esse livro aqui, Indolores Poéticas. E ela pediu minha ajuda na questão de correção, ela pediu minha ajuda para organizar a festa de lançamento. E eu me empenhei naquilo como se o livro fosse meu. E ela olhava para mim e fazia: e por que tu não escreve teus textos? Por que tu não publica teus livros? Eu fazia: ainda não é hora. Até que eu conheci o Jones naquele sarau. E resolvi
escrever o livro, mandar para você, e você deu o maior incentivo, dizendo os poemas estão bons, acredito em você, vamos lá. E eu não contei para ninguém em Palmares que eu tinha participado da antologia. Só ficou sabendo no dia do lançamento, quando eu convidei Ruth Costa para ir comigo. Aí foi quando descobriu que eu tinha escrito. Então, assim, você se considera tímido? Sim. É incrível, né? Porque, com toda a história dele, bem conclusivo, né? E outra coisa, ele fez uma abertura muito massa lá no teatro lotado, e estava lá o Maurício dirigindo toda a programação. Olha aí o teatro lotado e o Maurício, né, dirigindo este trabalho fantástico, praticamente sozinho, como apresentador. Não foi isso, Maurício? Né? Isso. Que teve um apoio, mas ele estava dirigindo sozinho. E você ainda se considera um cara tímido. Aí você lembra a minha frase, hein? Fiz da escola meu palco. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Tem aqui essa pergunta, tá? Você costuma dizer que fez da escola o seu palco. O que essa frase representa e quais os momentos mais marcaram sua caminhada como educador, Maurício? Jones, por que da escola meu palco? Sim. Você viu que quando eu estou diante dos meus alunos, eu me sinto à vontade com eles, né? Eu acredito no potencial de cada um. Eu acredito que cada aluno tem capacidade de aprender. Então, eu me sinto em casa, vamos dizer dessa forma. E é isso, né? Quando você acredita no potencial do próximo, você faz com que o outro comece a acreditar também e comece a participar. Um dos momentos mais marcantes foi quando eu fui aprovado no concurso público aqui para o município de Palmares. Na época, eu lembro bem que eu não tinha estudado, porque eu estava no corre-corre medonho, trabalhava no comércio, e quando houve a realização da prova, eu fui com a cara e com a coragem. Eram 6 vagas e tinha mais de 300 pessoas inscritas. Quando saiu a classificação, eu fiquei em 3º lugar. Eu não sabia se chorava, se ria, né? Mas, para mim, aquilo foi a realização de um sonho, né? Foi mostrar, dizer, de fato, hoje eu sou professor. Você é um ativista cultural. Celina, você tem mais uma pergunta para ele? Bom, se ele não tivesse estudado, sem estudar e ficou em 3º lugar, imagina se tivesse estudado, tinha ficado em 1º lugar, com certeza, né? Tá certo? Para ter ficado em 3º, sem fazer nada, sem se preparar nem nada, né? Imagina você ver o que a vocação e o talento faz nessas horas, né? Que acontece, né? É bem isso mesmo. Bom, agora vamos finalizar com o ping-pong. Ao ping-pong, eu gostaria que você respondesse, então, que eu vou te fazer. Vou apresentar 7 palavras, tá certo? Vou apresentar aí na tela 7 palavras e diga a primeira coisa que vier à sua mente. Ok? Primeira coisa que vier à sua mente. Preparado? Vamos? Primeira palavra. Palmares. Terra dos poetas. Educação. A base. A base. A base. Literatura. Sonho. Poesia. Vida. Professor. Ser palhaço. Em bom sentido. Eu acredito muito, ser professor é acreditar no próximo, é acreditar em cada jovem. Ser professor não é apenas transmitir conhecimento. Eu digo para você o seguinte, ser professor é ser pai, é ser psicólogo, é ser médico. Aí quando eu digo que eu faço da escola meu palco, eu tenho todas essas profissões dentro de mim. Literatura.
Literatura. Sonho. E para finalizar, futuro. Esperança. Então tá aí. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso Alemares em Destaque. A gente passa a conhecer o seu lado, não apenas profissional como professor, mas um lado poético, um lado apresentador também, né? Quando você utiliza o palco da vida, né? Você demonstra muito carinho, apreço para o estudante, para a literatura, que só enriquece mais ainda a terra dos Palmares, a sua contribuição como ativista cultural. Tá certo? Então receba o nosso abraço, continue navegando conosco, e lembrando que a gente vai retornar a Palmares para a gente realizar um lançamento especial, né, no Teatro Apolo, para todos, né, todos os participantes, os familiares também vão acompanhar, né, os novos navegantes e futuros navegantes também para a sexta antologia. Tá certo? Celina, deixa as suas considerações finais. A gente sempre se surpreende, né, com a poesia, com os poemas, assim, das pessoas. Sempre você se surpreende, você espera sempre uma coisa mais instigante, né, mas você fica impressionado mesmo. É uma coisa que a gente acha que não vai gostar, é como ele mesmo disse, né? Você vê como os alunos se interessaram. De repente você não esperava e apareceram tantos alunos para se inscreverem, para querer participar do concurso, né? Do Pinto Ribeiro, né? E deixar como um agradecimento a gestora Jaidene e a coordenadora Edilene, a Ruth Costa também, né? E que vem nos acompanhando, né, é a nossa querida a Socorro Duran. Então, conta com o projeto Chá da Vida Brasil, com a editora Chá da Vida Brasil, porque a gente, quando esteve aí, foi comentado sobre a futura antologia, né, para os alunos. A editora Chá da Vida Brasil está nas tuas mãos, está nas mãos de todos os alunos, né, para que a gente possa realizar este sonho através do projeto com o Colégio Municipal Fernando Augusto Pinto Ribeiro. Tá ok? Bem, eu só tenho a agradecer a você, Jones, e a você, Celina, e seria um privilégio ter vocês aqui. Você também, viu, Celina? Seria ótimo ter você aqui em Palmares. Obrigada. De portas abertas, sintam-se em casa, apareçam quando quiser, e só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por tudo. Obrigada a você pela participação, né, pela oportunidade de poder aparecer na entrevista. É isso aí, gente. E assim a gente encerra, né, a nossa primeira entrevista pelo quadro Alemares em Destaque com Maurício Pedrosa. Lembrando que na próxima semana a gente vai apresentar mais um coautor do nosso projeto, desse trabalho, que é um desafio, não é fácil. 60 coautores, né, e estamos aí para apoiar vocês, né, divulgar a obra de vocês, os poemas de todos vocês, indo a Alemares. Ok? Então, tchau, gente. Tchau. Um forte abraço para todos. Jogar aqui. Pronto. Opa, a internet aqui. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.